Sabemos que vivemos em uma era onde impera o uso da tecnologia, dos computadores e smartphones velozes. Essa é a era da navegação, da rápida conexão e da segurança tecnológica. Mas, ainda assim, deixamos passar muitas outras seguranças. A segurança das espécies e a garantia da nossa espécie como humanos, as quais, dia após dia, vêm sendo extintas no nosso planeta Terra. Este documentário tem como propósito fazer você refletir e repensar sobre um assunto verdadeiramente pouco abordado, a extinção das espécies. Não somos a primeira espécie a dominar o nosso planeta, e nada nos garante que seremos a última. Se você acha que a obra da Mona Lisa é do Barco da Vela, então apenas imagine quantos anos tem o nosso planeta. São 4.600 milhões de anos, que é impossível pensar ou perceber a nossa escala. Para você ter ideia da dimensão, então imagina só o tempo que precisava para contar 4.600 milhões ao ritmo de um número por segundo. Você precisaria então de 2 vidas. O homem é um recém-chegado na Terra, e se nós encaixássemos as teorias da Terra num único ano, poderíamos dizer então que o homem apareceu apenas no último minuto do dia 31 de dezembro, uma presença na Terra muito curta, mas muito impactante. Os estilos de vida adotados pela grande parte da humanidade estão a provocar a destruição da biodiversidade em ritmos nunca antes vistos. Nós estamos a consumir recursos acima da capacidade de regeneração da Terra. Estamos a comprometer o futuro das próximas gerações. Começa então a se tornar real a probabilidade de uma sexta extinção em massa. A velha Terra sobreviverá. A humanidade talvez não. Ainda há tempo para mudar o fim da história. É preciso agir já. Ao longo dos últimos anos, diversos fatores vêm comprometendo as populações naturais das cactáceas, fazendo com que algumas espécies sejam classificadas em diferentes categorias de ameaça. De acordo com uma avaliação global publicada em 2015, cerca de 30% das espécies de cactáceas sofrem risco de extinção. Isso se dá em decorrência de atividades antrópicas, como, por exemplo, a fragmentação de habitat, altas taxas de extrativismo e o comércio ilegal. Além disso, diversos fatores naturais e intrínsecos das próprias plantas as tornam ainda mais susceptíveis, como, por exemplo, distribuição restrita, crescimento lento e a ocorrência de fogo em suas áreas naturais. No Brasil, as cactáceas ocupam a 6ª posição entre as 10 famílias mais ameaçadas da flora nacional. E aqui na Caatinga, pelo menos 32 espécies estão classificadas em alguma categoria de ameaça. Meu nome é Vanessa Nóbrega e eu sou pesquisadora bolsista PCI no Instituto Nacional do Semiárido. Eu sou professor da pós-graduação em Gestão dos Recursos Ambientais do Semiárido e do curso superior de Tecnologia em Agroecologia, aqui do IFPB Campus Picuí. O aquecimento global, o uso indiscriminado de agrotóxicos e o desmatamento das plantas nativas ao redor dos plantios estão levando à extinção do principal agente polinizador do maracujazeiro amarelo, que é a mamangava. É uma abelha do gênero Xilocopa que visita os plantios principalmente no período da tarde. Então o agricultor ele pode dispor de meios para repovoar essa área com essa espécie. Um deles é a utilização de tocos de madeira de 50 centímetros mais ou menos, que devem ser espalhadas na área para facilitar esse repovoamento. Outros plantios de espécies como o ipezinho amarelo, esse aqui, e crotalárias. E também, no caso de pulverizações com caudas agroecológicas, fazer essas pulverizações no período oposto à visita do
o inseto à área, que é exatamente no período pela manhã. O inseto visita a área no período da tarde. Cerca de 370 espécies de plantas e animais foram extintas no bioma Caatinga. E um dos responsáveis por isso é o homem, através das suas ações, como queimadas e desmatamento. Então, uma das formas de reverter esse processo é um amplo trabalho de educação ambiental, com produção de mudas, que podem ser distribuídas tanto em escolas como na comunidade de uma maneira geral, e principalmente no campo, na época invernosa. Ele é uma das quase 11 mil espécies de aves que existem no mundo, né? E o que é que faz dele uma ave diferente? Dessas quase 11 mil espécies, pouco mais de 200 se encontram no grau de ameaça em que ele está atualmente classificado, que é na condição da espécie criticamente em perigo de extinção, né? E dessas aves, a gente tem na região da Chapada Araripe, não só entre as aves ameaçadas, né? Mas entre as espécies, ele é a espécie com maior grau de ameaça conhecida. Além de ser uma espécie ameaçada, é uma espécie exclusiva, né, do estado do Ceará. É a única espécie de ave naturalmente exclusiva do Ceará. Então isso faz dele uma prioridade para a conservação, não tanto pelo grau de ameaça em que se encontra, tanto pela restrição de distribuição geográfica, que faz com que nós, conterrâneos dessa espécie, tenhamos uma responsabilidade moral para cuidar da sua conservação. E ele também tem um aspecto mais interessante ainda, é uma ave que está associada à mata verde e úmida. E isso no coração do semiárido brasileiro, na região mais seca do Brasil, a gente tem uma ave que depende de mata verde e água, elementos que faltam nesse ambiente, que é de forma análoga a um oásis no deserto, né? A Caatinga não é um deserto, mas de forma análoga a gente pode comparar que o Cariri cearense, nas encostas da Chapada Araripe, que trata da Baía de Missão Velha, formam uma área verde e úmida, e justamente nesse ambiente é que existe a cidade de Araripe. Então ele simboliza que para conservar essa ave, nós precisamos conservar águas e matas na região mais seca do Brasil, e esses fatores também beneficiam a sociedade. Então cuidar da qualidade de vida das pessoas é cuidar da conservação da cidade de Araripe. A Floresta Nacional do Araripe, ela, em razão do clima, ela tem uma flora peculiar e uma fauna associada também peculiar. Foram milhões e milhões de anos, no sentido de permitir a evolução das espécies que existem aqui, como por exemplo o soldadinho do Araripe, né? Nós temos o Antilope bokermani, que é diferente do Antilope galeata, que é o seu primo próximo que existe no Cerrado brasileiro. Nós temos uma biodiversidade maravilhosa. Por exemplo, nós temos até o momento catalogados 193 espécies de aves. Nós acreditamos que com a evolução dos estudos, identificando as espécies que são migrantes, o número de aves pode passar disso. Nós não temos nem noção ainda da quantidade de espécies de invertebrados que a floresta abriga, né? Muito menos da quantidade e diversidade das formas de fungos que existem na floresta nacional. Bom, em relação a incêndios florestais, principalmente no segundo semestre do ano, a partir do mês de setembro, aumenta muito o índice de incêndio florestal devido ao clima mais seco, temperatura mais elevada, e aí a vegetação, por não estar tendo chuva, ela fica também um pouco mais seca. E aí se torna a mistura ideal para a ocorrência desses tipos de incêndio. Precisar, com certeza, a gente não sabe dizer, porque quando a gente chega, o incêndio já está acontecendo. Mas uma das principais
causas que a gente tem percebido e que os terceiros nos informam é pela queima ilegal. O pessoal vai preparar a terra para o plantio do ano que vem e acaba perdendo o controle daquela queimada, daquele terreno, pelo anseiro mal feito, pelo próprio vento que leva fagulhas para o outro lado e acaba ocasionando esse tipo de ocorrência. A gente tem observado cientificamente, né, que tem acontecido um rebaixamento em torno de 30% em média de todas as nascentes. Olha, os motivos a gente ainda não conseguiu encontrar um motivo para a gente dizer assim, que é o principal culpado, né? Nós temos diversos motivos. O primeiro dele é a ação antrópica, né? O homem. O homem tem alterado demais o ambiente aqui da nossa região. O principal deles é o uso da água, né? Cada dia nós estamos usando mais água. Então, a Cogela tem um estudo da água subterrânea que está abaixo dos nossos pés, né? Não a água da chapada, que a gente já consome mais água do nosso subsolo do que a água que a gente repõe através das chuvas. Então, isso tem provocado um rebaixamento de todo o aquífero da Chapada e com isso também provavelmente está interferindo na vazão das fontes. Outro fato que é grave é o desmatamento, né? A gente está vendo as cidades cada dia chegando mais próximas às fontes. Por exemplo, a fonte Batateira hoje ela está dentro praticamente do quintal de uma casa. Ela está preservada a faixa de área de preservação permanente, mas no entanto está ali no limite. A casa vai até bem próxima, as casas, né? Não só ela. Devido às características de reprodução, né, do soldadinho, sobretudo dele tender a se reproduzir próximo a córregos, nós temos diversas normas, né? Nós sabemos que essas regiões que margeiam os córregos e águas são áreas de preservação permanente, então temos uma proteção ambiental extremamente rígida. Então, eu acho que não nos faltam legislações e normas de proteção. Às vezes nós temos uma dificuldade na fiscalização, né? Tendo em vista a imensidão de áreas e um corpo de fiscalização, um corpo voltado à proteção do meio ambiente um pouco limitado. Mas eu acho que nós temos tido progresso, sobretudo com a parte da conscientização da população. Hoje a população consegue entender melhor a importância de se tutelar e preservar o meio ambiente. Então, eu acho que isso tem sido um grande diferencial, né? Políticas de educação ambiental que têm permitido que cada cidadão passe a ser um fiscal. Acho que é a partir daí que nós vamos evoluir e teremos condição de aplicar de forma mais adequada a nossa legislação. Nós temos feito um trabalho, enquanto gestão, de recomposição da mata ciliar, né, característica do habitat do Solar de Guarari, que é uma política desenvolvida pela Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com a a Sociedade Anônima de Água e Esgoto, a SAEC, do replantio das árvores endêmicas desse habitat. Então, necessariamente, o que a gente precisa é da manutenção dos mananciais de água que são o habitat do soldadinho. Nesse intuito, lançamos já no mês de março bombas de sementes nas áreas que foram alvos de queimadas e que também são áreas suscetíveis ao empreendedorismo imobiliário dentro da região do Crato. Nesse sentido, outra política que vem a somar com a preservação do soldadinho é a mudança no sentido da orientação de crescimento do município do Crato. O ordenamento urbano no fluxo Crato-Juazeiro, nesse sentido, ou seja, na região de divisa, que já é uma zona que a gente tem como conurbada, vai retirar a pressão imobiliária do sopé da Chapada, que é onde eu tenho o habitat natural do soldadinho, e isso, na verdade, vai me dar um espaço maior para que essa espécie, juntamente com a lavandeira da mata,
certo? Então, para que os soldadinhos, juntamente com a lavadeira da mata, possam repovoar esses habitats.